Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos. O assunto da aula de hoje é exame neurológico. Vamos lá? Vamos conversar sobre o exame neurológico e a importância da avaliação desse exame. Por que é importante a gente fazer essa avaliação tão árdua, tão cansativa, às vezes tão extensa? Vamos observar também as etapas, vamos pormenorizar para você as etapas dessa avaliação neurológica, o que é preciso fazer em determinadas circunstâncias. Em seguida, nós conversaremos sobre algumas síndromes neurológicas, não especificamente para diagnosticar patologias, mas sim para que você possa observar algumas etapas desse exame sendo visualizado em algumas síndromes, para você já pegar o gostinho das patologias em si. Então, vamos começar com a importância desse exame neurológico. Por que avaliar esse paciente de neurologia? É importante que nós levemos em conta que esse exame clínico é mais profundo e ele permite uma tomada de decisão. Imagine que chega um paciente a você com alguma alteração neurológica. Então, você vai dar uma olhada quando ele chega, observar detalhes de quando ele chega, a, a interação dele com você, e a partir daí você vai tomar a decisão. Você vai dizer: olha, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou encaminhar ele para especialista X ou Y, eu vou prescrever determinada medicação de acordo com a sua especificação na área da saúde. Então, ter exatamente em mente o que se passa com esse paciente, o que pode ter acontecido e o que possa vir a acontecer, vai fazer com que você tenha mais precisão na sua posição, na sua postura enquanto profissional da saúde. Isso vai permitir com que você tome a decisão correta e, a partir daí, que o paciente se beneficie com seus resultados. E ainda sobre esse exame neurológico, avaliar. O que é avaliar? Avaliar é descrever com pormenores, minuciosamente, o que se passa com seu paciente. Como é que você vai avaliar? Inicialmente, você vai pegar todos os dados desse paciente, dados esses de identificação, dados da patologia, como aconteceu, o que aconteceu, as prováveis causas do acontecimento, o que já foi feito em relação a isso, há quanto tempo, identificando então os problemas que tem nesse paciente que chega até você. Depois você vai determinar o prognóstico dele, se é um prognóstico bom, se é ruim, se dá para resolver. E aí você elabora um plano de tratamento baseado na sua especificação da saúde e visando esse prognóstico que veio do problema através da avaliação pormenorizada desses dados. Daí a importância de se examinar para tomar a decisão. Então, a partir do momento que você tomou como decisão o seu plano de tratamento, você vai, ao longo do tempo, o paciente vai sofrendo ou melhoras ou pioras, e você vai adequando e complementando o seu plano de tratamento baseado nessa circunstância. Hoje o paciente teve infecção, entra com a medicação. O paciente hoje está mais rígido, ou hoje ele apresentou uma hipertermia, hoje anorexia, insônia, assim por diante. E aí você vai adequando todas essas circunstâncias ao seu plano de tratamento. Ou seja, é importantíssimo que você reavalie periodicamente esse seu paciente e analise os ganhos que você obteve com ele, tanto ganhos quanto possíveis perdas. Por exemplo, esse paciente fez uma cirurgia e precisa deambular. Quanto tempo ele precisa deambular? Senta, faz um contato com a equipe multidisciplinar e aí põe esse paciente para andar hoje. Hoje não, ele apresentou uma hipotensão postural, vamos ter que cuidados. Faz uma avaliação, conversa com a equipe que trabalha junto com você e, a partir do momento em que a equipe está fechada em um plano de tratamento, vocês vão reavaliando. Quando reavaliar? Em que tempo reavaliar, professora? Depende do paciente, depende das circunstâncias do tratamento, depende do local onde ele esteja, depende se esse paciente está numa rede pública, numa rede privada, a condição financeira, se ele fica sempre com você, se ele fica com outro profissional. E aí vem uma observação super importante. Descreva tudo que você puder
no plano de tratamento para que outro profissional tenha acesso e para que dê tudo certo. Agora vamos conversar sobre as etapas desse exame neurológico. Para fazer esse exame neurológico, nós temos que estar em mente que é importante descrever o diagnóstico, depois o tratamento, tendo avaliado sempre a importância desse prognóstico. É bom, é ruim, como posso resolver, porque essas três circunstâncias estão embrincadas entre si para a melhora desse paciente. Para começar esse exame neurológico, a primeira etapa é a avaliação. Depois nós vamos dar uma observada nos exames físicos e, por último, os exames complementares. O que é que significa anamnese? O nome em si, anamnese, significa entrevista. Entrevista é aquela conversa que você tem inicialmente com o paciente. Para as primeiras conversas, a gente fica um pouco ansioso, né? Como fazer? Deixa o paciente conversar, converso com ele, dirijo, vamos observar essas características todas. Então, anamnese significa aquela entrevista, aquela conversa inicial que você tem com o seu paciente. Diz respeito à lembrança, à recordação. O paciente vai lembrar de toda a circunstância que aconteceu com ele e vai passar para você todas as informações ditas pelo paciente como importantes. O objetivo dessa entrevista deve ser bastante explícito, ou seja, deve revelar exatamente o que lhe interessa, os pormenores para que você possa desvendar melhor o que aconteceu com seu paciente. Por isso, o foco deve ser em pontos relevantes. Como assim, professora? Da seguinte forma: o paciente vai contar para você, por exemplo, uma fratura de fêmur. E aí ele chega e diz: essa fratura de fêmur, por exemplo, levou a uma lesão de nervo periférico. E aí ele está lá sem deambular, fraturado, todo com dor. Chega para você e diz: doutor, é porque é o seguinte. Eu briguei com a minha esposa, digamos que seja um paciente do sexo masculino. Briguei com a minha esposa, e aí eu fui beber, fui num bar, lá tinha muitos colegas e tal. Essa circunstância de história toda não é relevante para você. O que importa é exatamente o que aconteceu. Por isso, nesse caso, você pode entrevistá-lo com um fim pré-determinado, ou seja, você pode mais ou menos direcionar o paciente para o que lhe interessa, porque se assim você o fizer, você ganha tempo e muito mais resolutividade. No final das contas, o paciente que sai beneficiado. Agora vamos conversar sobre as características básicas dessa entrevista, dessa anamnese, dessa recordação, dessa lembrança. As características de uma entrevista devem ser clareza, concisão e cronologia. A respeito da clareza, deve ser levado em conta as palavras que o paciente profere para você. Por exemplo, o paciente pode ser do interior e dizer algumas palavras que você não compreende, como por exemplo, tem também inclusive a questão do regionalismo. Já chegou um paciente para mim e disse assim: olha, doutora, eu tô com uma dor aqui no meu mucumbu. E aí você chega, mucumbu, o que seria isso? Como é que você vai descobrir? Você não vai dizer para o paciente que não sabe o que é o mucumbu, porque senão ele vai ficar. Essa pessoa aí não sabe de nada, esse doutor, essa doutora não está me entendendo, não sabe a minha linguagem, então não pode me ajudar, não. Você sabe bem como é esse paciente. Aí o que você faz? Você diz assim: ah, no mucumbu, entendi. Então me mostre aí, me diga de onde vai até onde vai sua dor. Aí, logicamente, ele vai apontar. O mucumbu seria o quadril dele. Outra, interessante. Ô, doutora, tô com um desconforto aqui na minha saboneiteira. Aí você, saboneiteira? O que que eu faço, meu Deus? Onde é esta saboneiteira? Da mesma forma, você vai lá e diz assim: senhor, senhora, eu entendi, dona saboneiteira, mas me mostre aí de onde vai, onde começa, onde termina, me explique aí melhor essa sua dor. E aí ele mostra para você uma região pertinho aqui da clavícula, onde tem esse encontro aqui entre o ombro e o pescoço, tem um declivezinho, aí é a saboneteira dele. Então, ele vai esclarecer para você da importância da clareza.
A concisão é porque você imagina, a partir de onde você esteja, vai ter uma quantidade de pacientes enorme. E aí, como é que você vai fazer? Você nem vai deixar esse paciente, deixar de dar atenção para esse paciente, mas também você vai dar uma atenção no tempo certo, não vai exagerar. E aí, se ele tiver contando coisas que não interessam naquele instante, você pode direcioná-lo para fazer uma história concisa. Isso tudo tem que se respeitar uma cronologia, ou seja, o tempo, onde começou exatamente, a sequência, o que é que já fez, o que é que não fez, o que poderia ter sido feito, o que de fato interessar, mas numa ordem cronológica, porque a partir daí o seu paciente vai estar lhe contando uma história sem esquecer de nada, porque quando ele começa a contar aquela história, ele vai relembrando, rememorando e aí fala tudo no tempo certo, no momento certo, e esses detalhes fazem a diferença para você. Agora vamos conversar sobre as formas da anamnese. Ela pode ser livre e espontânea ou pode ser dirigida, como há pouco a gente já vem estabelecendo esses detalhes para você. O que é livre e espontânea? Tem paciente que não conversa tanto, que ele vai direto ao assunto. Olha, doutor, aconteceu isso, eu ia atravessando a rua, um carro pegou, e aí eu pulei por cima do carro e fraturei a, digamos assim, L5, e aí de então sente esse formigamento, não consegue ficar em pé, etc. Foi direto ao assunto. Então, nesse caso, você deixa o paciente dizer o que está sentindo. Agora, se ele floreia muito, você ainda vai dizer, olha, eu ia passeando, era tantas horas e tal. Para não perder muito tempo, aí você dirige. Então, a forma livre e espontânea, quando o paciente vai direto ao assunto e conversa exatamente o que ele quer. A dirigida é quando você precisa direcioná-lo, mas tenha cuidado. Não direcione em excesso, porque senão você pode perder informações importantes. Agora vamos conversar sobre a infraestrutura. Quando você está avaliando seu paciente, em alguns momentos as circunstâncias não são tão adequadas. Às vezes está no meio da rua, ou às vezes está numa clínica bem confortável, no hospital de urgência. O importante é que, na medida do possível, haja conforto, privacidade e tempo suficiente para que essa anamnese, essa entrevista seja realizada. Conforto porque às vezes o paciente com dor não vai conseguir lhe responder alguma coisa. Privacidade, porque às vezes ele quer lhe contar coisas que ele não contaria para qualquer pessoa. E tempo porque ele precisa daquele olho no olho seu para confiar em você. Você pode dizer assim, às vezes isso não é possível, é bem verdade. Mas nós estamos falando aqui num exame neurológico ideal e, na medida do possível, que deve ser proporcionado ao seu paciente. Vamos conversar agora sobre as etapas da anamnese. Nós conversaremos sobre os dados de identificação, sobre a queixa principal do paciente, sobre a história da doença atual ou HDA e sobre os antecedentes dessa história. Sobre os dados de identificação. É importante que você tenha em mente o nome do paciente, a idade, o gênero, a raça, a profissão, a religião e todas as outras informações que o identifiquem. Você não vai chamar o paciente do leito 512, você vai chamar o seu fulano, o seu cicrano e assim por diante. A idade, porque muitas das patologias são próprias daquela idade e algumas medicações também. O gênero, porque a partir do gênero você pode criar inclusive uma estatística, os acidentes de moto são mais comuns no gênero masculino, algumas patologias são comuns do gênero feminino e assim por diante. A raça da mesma forma, algumas patologias são mais propícias a determinadas raças. E a profissão, porque quando você for, por exemplo, reabilitar esse seu paciente, se vamos dizer que ele é taxista, e nessa circunstância ele teve uma lesão de nervo periférico de plexo braquial. E aí ele não vai mais poder, vamos supor que foi uma axonite, ele teve uma lesão completa, não vai mais conseguir ter a mobilidade daquele membro superior direito como tinha, a destreza. Não vai mais dar para ele ser taxista. Então você pode adaptá-lo a uma outra atividade que possa vir a desenvolver e possa vir a ser o ganha-pão. Não precisa o paciente se aposentar por conta disso. Então ele desenvolve uma outra atividade que ele goste, que ele tenha condição de fazê-lo. Daí a importância de você ter a noção do que esse paciente faz no dia a dia.
E a religião, porque alguns pacientes, por exemplo, de determinadas religiões, não aceitam receber sangue ou não aceitam determinados procedimentos e, logicamente, tem que ser respeitado. Logicamente, também, que existe a ética profissional, existem as circunstâncias que os códigos de ética das profissões da saúde permitem ou não determinadas atitudes. Não é o nosso foco adentrar nesses termos, nessas características e nesses detalhes, mas a importância desses dados de identificação fazem com que você trate o seu paciente da melhor forma, dê um tratamento adequado, um prognóstico importante e, a partir daí, a resolutividade do quadro dele. Sobre a queixa principal, o que é importante saber? A queixa principal é o motivo que faz com que o paciente procure a assistência, o tratamento. Ele chega até você e diz, você vai preencher muitas vezes uma ficha que está lá no seu centro, no seu serviço, o nome do paciente, idade, gênero, profissão, atividade, assim por diante. E aí, depois de tudo isso, lá tem embaixo, queixa principal, ou seja, você você pode fazer a seguinte pergunta: o que o trouxe até aqui? O que faz com que o senhor, a senhora esteja aqui? O que o senhor está sentindo de fato que fez com que o senhor viesse até mim? Muitas vezes o motivo está muito claro. Uma lesão de nervo periférico, uma enxaqueca, um tremor essencial. E aí o seu paciente vai dizer, ué, ele não sabe por que eu estou aqui, mas isso faz com que você escute dele próprio o que está incomodando muito. Sobre a história da doença atual, a HDA. Ela é o relato minucioso e cronológico dos sinais e sintomas que caracterizam o quadro recente. Então, o paciente tem uma enxaqueca que não acaba nunca, mas ele tá com você porque ele teve um traumatismo crânioencefálico. E aí você vai perguntar a ele se ele estiver consciente, ou aos familiares, a quem, depende da circunstância, pedir para relatar o que foi que aconteceu. Aí ele vai dizer, não, porque antigamente eu tinha enxaqueca, isso naquele instante não é importante para você. Se depois você colocar nos antecedentes, tudo bem. Mas a história da doença atual é o resumo do que aconteceu com ele especificamente para que ele procurasse você. Os antecedentes podem ser pessoais, familiares e patológicos. É fato que em algumas circunstâncias, alguns desses antecedentes não têm muito a ver com a patologia em questão. Por exemplo, paciente, uma queda da própria altura, que teve uma fissura torácica, por exemplo, menos comum. Pode dizer respeito, por exemplo, a um paciente idoso que tem alguma alteração óssea, como osteomalácia e por aí vai. Mas não significa que a família dele ou dela teve ou deixou de ter. Então, alguns antecedentes, algumas patologias, por exemplo, um paciente com Parkinson, aí sim, você vai dar uma olhada na questão genética, na questão hereditária e assim por diante. Agora, familiares, como eu acabei de dizer, ele pode ter uma circunstância de lá do terceiro, do quarto membro, né, do avô, o avô teve isso, cefaleia é muito comum ter essa questão familiar. E antecedentes patológicos, o paciente desenvolveu um acidente vascular cerebral, mas ele tinha diabetes. Então, é um fator patológico que levou a uma outra circunstância, uma causa de risco. Por, por conta disso, esses antecedentes podem vir a lhe ajudar na questão diagnóstica.